Bom dia, sejam muito bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes ao Festival Livemundi 2020. Estamos aqui hoje para uma conversa com Daniel Wall e Fábio Scarano, maravilhosos. Essa conversa que inaugura o Livemundi desse ano, a gente traz o tema A Incerteza como Ativo do Porvir. Quando a gente pensou esse tema muito conectado com o que a Lu acaba de nos contar sobre a temática do Livemundi, essa ideia da gente olhar para que direção a gente gostaria de ir como espécie, como parte desse organismo vivo que é a Terra, como parte de algo maior. E entendendo que se a gente olha para um ponto lá adiante, a gente aprisiona o nosso futuro no nosso passado, no que a gente já conhece. E que, portanto, a gente quer olhar para uma direção e está aberto para acolher a incerteza, o imprevisível, o permanentemente impermanente nessa caminhada. Para essa conversa, eu estou convidando duas pessoas que eu tenho enorme admiração, que eu acompanho o trabalho há muito tempo, que a equipe do Livemundi junta faz esse convite maravilhoso, que são Fábio Scarano e Daniel Wall. O Fábio é engenheiro florestal, PhD em botânica. Preciso dizer que eu estou muito cega depois dos 50, então, se vocês puderem aumentar um pouquinho a letra. E se não, eu vou falar do que eu conheço de Fábio, além de todos os títulos. É um pesquisador incansável, que chega como cientista, que busca em todos os caminhos e que chega um momento, ele realmente se integra no fluxo da vida e percebe algo que transborda a ciência e o pesquisar habitual. O Fábio é esse pesquisador que, com tantos títulos, que vocês poderão ver no site do Livemundi, porque eu não estou enxergando o suficiente para trazer, transborda esse lugar e chega num lugar de realmente integrar o conhecimento científico com a vida que ele percebe, que ele sente no mundo, no ambiente natural do qual a gente é parte. Em seguida temos Daniel Wall, que foi a minha porta de entrada para entender culturas regenerativas. Foi quando eu entendi que a sustentabilidade é um primeiro passo no caminho de uma reconexão, no caminho da gente se perceber como parte do todo da vida nessa Terra, nesse planeta, e se integrar a esse sistema para que a gente possa olhar e caminhar na direção de uma vida que funcione para todos os seres. Daniel Wall nasceu na Alemanha, vive na Espanha, em Maiorca, e trabalha no mundo todo como consultor em educação, biólogo, ativista e mestre em ciências holísticas pelo Schumacher College, doutor em design natural pela Universidade de Dundee e contribui para projetos como Gaia Education, Common Earth e tantos outros. É um verdadeiro prazer ter vocês conosco. Muito obrigada. Fábio, eu gostaria muito de ouvir o Fábio primeiro, contando um pouco como vamos, e depois o Daniel em seguida, e depois a gente cria um fluxo de uma conversa. Fábio, por favor. Tá bom, então, muito obrigado mais uma vez. É um enorme prazer estar aqui contigo, com o Daniel. Uma delícia ouvir a Luciane com a sua fala de abertura. E para mim é uma honra enorme estar aqui com vocês nesse evento e vou estar acompanhando a semana inteira com muita excitação. Eu acho que o tema da nossa mesa é um tema que me agrada muito, né? Incerteza como ativo do futuro.
E eu acho que sempre foi um gigantesco ativo, porque a, a- tudo é incerteza, né? Na vida. Eu acho que a gente por vezes tem a impressão que isso é uma coisa recente, né? Ou dos nossos tempos. Tem muito a ver com a grande aceleração tecnológica, industrial, que se deu especialmente da Segunda Guerra Mundial para cá, e que bota uma outra velocidade, né, nos tempos, e tudo passa a ser muito rápido, o nosso impacto sobre a natureza, o ritmo das nossas vidas, a velocidade de comunicação, de transporte, assim por diante. Eu acho que com a pandemia, essa impressão ela se reforça e gera uma angústia, uma gigantesca angústia. Eu acho que a angústia essa é até meio que o mal do século XXI, mais até que séculos anteriores, por conta desse início estranho, né, que a gente está tendo nesse século. E aí, com essa pandemia e com essa grande aceleração, a gente tem uma sensação de final de futuro. A gente não entende direito, a gente não consegue contemplar o que vai acontecer amanhã. E isso, eu acho que quebra um pouco a nossa função. A gente, quando pensa nos amanhãs do futuro, acho que o primeiro amanhã é o que chamam de presente estendido. Segue normalmente? É um amanhã que é muito parecido com o hoje. O meu som tá legal ou tá dando eco? Ana? Não, tá ótimo, Fábio. Estou te ouvindo muito bem. Tá bom? Então, beleza. Então, esse presente estendido é quando a gente, é o amanhã que é muito parecido com o hoje. E o que acontece é que é uma ilusão. O que se você pensar bem, o presente é uma ilusão. Tem um filósofo francês, Henri Bergson, que falava muito isso, que a consciência e o espírito eles navegam entre o passado e o futuro. O presente é uma espécie de pele só que separa um do outro. E agora eu não estou ouvindo meu próprio som. Vocês estão ouvindo daí? Você nos ouve? Nós estamos te Eu tô... ouvindo. Então tá bom. Então eu vou continuar. Então, ah, o presente é esse limite teórico que separa o passado do futuro, e a nossa consciência e o nosso espírito navegam entre esse passado e esse futuro. Então, é um estado suspenso o tempo todo. E a gente, como ser humano, a gente, ao longo da nossa evolução, a gente não quer isso. A gente quer o chão. A gente quer tocar o que a gente acha que é a realidade. E no fundo, com a nossa separação da natureza através dos séculos, ou a nossa impressão de separação da natureza, a gente tem a impressão, a gente passa a achar que a gente está vivendo a realidade, que a gente está no meio da verdade. E no fundo, não está. A gente usa uma série de ferramentas para interpretar essa realidade, como a ciência é uma delas, o dogma é outra dessas ferramentas, mas no fundo isso não toca a realidade. E o mecanismo âncora para a gente é a linguagem humana. E a linguagem humana, eu me lembro aqui de um outro pensador, do linguista Wilhelm Flusser, que dizia que a linguagem é a nossa segunda natureza. A nossa primeira natureza é anterior à linguagem. E aí a nossa segunda natureza faz com que a gente esqueça a nossa primeira natureza. E a nossa primeira natureza é a gente misturado com os outros seres, com humanos, não humanos, vivos, não vivos. É dessa mistura que a gente se separou ao longo do tempo. E a linguagem, de uma certa maneira, nos ajudou com essa separação, porque a maneira como a gente pensa, e de novo eu vou citar o Bergson, que eu acho fantástico, ele fala que a nossa maneira de pensar é um mecanismo cinematográfico. A gente corta, edita e monta. Então a gente vê o que a gente quer, o que a nossa história nos permite ver. Então, se a gente vive nessa impressão de realidade, essa interpretação de realidade, que no fundo não é a realidade em si, é incerto, é completamente incerto. Né? E eu acho que é legal que seja assim, é um baita ativo. Eu me lembro do Guimarães Rosa, tem uma passagem dele no Grande Sertão Veredas,
que o personagem principal, o narrador, o Riobaldo, fala que sempre que a gente mergulha num rio, para a gente chegar na outra margem, a gente está mirando no lugar na outra margem, mas a gente nunca chega nele, a gente chega sempre um pouco mais para baixo, um pouco mais para cima, dependendo de onde a corrente leva. Então, essa ânsia pela certeza, ela é própria nossa, mas ao mesmo tempo ela é um equívoco. Aliás, o próprio Guimarães Rosa diz isso, que a realidade não está nem na saída nem na chegada. Ela está no caminho. Só que boa parte das vezes a gente não está muito preocupado com o caminho, a gente está querendo a certeza daquela chegada que a gente planejou. Então tem uma certa liberdade nessa incerteza, eu acho que é em cima dessa liberdade que a gente precisa viver. Óbvio que com uma gigantesca responsabilidade, e eu acho que tendo em mente, engraçado, esses últimos dias agora, dentre as coisas que eu tenho lido, né, e as lives que eu tenho visto, é engraçado que 3 apareceram muito fortemente para mim. Uma de novo, Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas, tem uma passagem que o Riobaldo fala: a vida nem é da gente. E aí me lembra muito o Merleau-Ponty, filósofo francês, que dizia ali nos anos 50 que o ser não tem as coisas é que tem o ser. E esses dias eu estava vendo o Ailton Krenak falar numa live que a vida nos atravessa, ela passa por nós. E juntando esses 3 pensamentos, a impressão que eu tenho é que a gente não tem a vida é que tem a gente. E por isso que as coisas são incertas, e ainda bem que o sejam. Eu acho que se a gente mergulhar no fluxo da natureza, se a gente ficar mais próximo dos outros seres humanos, olhar mais para nós mesmos, prezar os nossos momentos de silêncio e se misturar com essa gigantesca teia da vida que é Gaia, talvez a gente vai perceber que incerteza é que é o certo. E muito obrigado, então, Ana. E vou passar agora a fala aqui para o nosso querido Daniel, ansioso para ouvir as reflexões dele. Sinto bem, muito alinhado com o que diz o Fábio. A nossa relação, tanto nessa dinâmica que existe na vida, a dinâmica que existe parte de si mesmo como parte de um todo, ou seja, um ser. Sempre estamos nos vemos separados, nos vemos pequenos, saímos desse mundo. De alguma maneira, a nossa narrativa nos deixou acreditar que estamos destacados nisso tudo. Mas, para mim, isso criou uma série de traumas e permitiu que a ciência e essa busca intelectual, que foi útil para a humanidade e ajudou a desenvolver coisas úteis, mas também coisas muito inúteis. E, nesse processo, destruímos as florestas, destruímos as espécies. No final não haverá nada, estão morrendo agora, estão morrendo todos os dias e estão morrendo por nós, por nossa causa. O clima está mudando muito rapidamente por nossa culpa. E durante mais de 50 anos estamos tentando apontar para essa realidade e sair desse contexto. Eu tenho estado engajado na luta para nos convencer que temos que estabelecer limites ao progresso. O livro que eu publiquei em 1972 falava sobre isso. Durante toda a minha vida, havia alertas de várias pessoas que não podíamos continuar como estávamos. De maneira que estamos chegando a um ponto agora em que a incerteza, que é o tópico desta conversação, estamos muito mais conscientes dela. A pandemia, na verdade, mostrou a todos como as coisas podem mudar rapidamente. E muitas pessoas são levadas a processos pessoais que aceleram algo que eu acredito que estão, como a mudança climática e o colapso dos sistemas. Estamos vendo
o crescimento das desigualdades. E já vimos que o antigo normal não é algo muito bom. Ele estava matando muita gente. E trabalhamos. Vamos então construir um novo normal para saber como vai ser essa nova realidade. Durante muito tempo, acredito que todas essas crises estão também nos acordando para o potencial que nos permitirão dar um salto como espécie. Estamos agora diante de uma série de perspectivas do mundo que estão talvez um pouco desatualizadas. Portanto, esta situação na qual nós estamos é mais ou menos como se fosse um rito de passagem. Todos os grupos indígenas têm um rito de passagem que é necessário para que algum dos seus membros se transforme numa verdadeira parte da comunidade, no sentido de que precisamos ser devotados a um processo de fazer com que o passado morra e entremos em uma nova realidade. Temos que deixar, né, outras formas antigas e anteriores formas de vida e experimentar novas formas de vida. Portanto, realmente essa essência da incerteza de não saber se algo vai continuar ou não e como. Isso nos leva a ficar diante a necessidade de fé e confiança na vida e nos leva a abandonar padrões e hábitos talvez não tão higiênicos ou limpos. Isso será a essência, que será característica de diversas novas etapas que nós perpassaremos agora. Precisamos, portanto, pôr mais atenção à dinâmica, ao fluxo e às perguntas que nós perguntamos na nossa jornada. Não podemos salvar o planeta, mas podemos salvar os lugares. Não podemos criar um novo sistema, porque o sistema vai continuar mudando tão rapidamente que atualmente temos que deixar que as coisas fluam através de nós e nos permitam nos reconectar aos demais. Trata-se de reabilitar uma nova realidade e nos reconectar ao nosso entorno espacial, à nossa soberania alimentar, à nossa soberania territorial e curar os ecossistemas. E ao fazer isso como coletividade e curando todos os erros que já foram cometidos, chegaremos a esse objetivo. E nesse sentido, é da essência da incerteza, esse retorno ao mundo vivo como parte da vida. E é assim que a vida flui. Criando esta frase que descreve muito bem o que a vida faz, a vida cria as condições para a sobrevivência. E essa é a modalidade da vida, de todas as formas de evolução. E se queremos nos reintegrar dentro desse padrão evolutivo, enquanto não sabemos como vai resultar, não há nenhuma garantia do resultado. A questão de que a ciência, de que saibamos tudo, não é real, né? E, no entanto, a ciência é muito importante, mas precisamos abandonar essa arrogância de querer que será todos que temos o domínio absoluto de tudo. Os mistérios estarão sempre aí. E a vivência dessas perguntas, dessas indagações, mesmo que profundamente nos leve a uma realidade que nos leva a lugares que podemos estar curando as influências negativas e podemos dar asas à regeneração, coesão e a visão de uma família humana como ente que vive neste planeta como uma espécie que cura, uma espécie que regenera. Isso vai nos esclarecer e celebrará a nossa diversidade e nos levando a ver a realidade de que é bom que haja desacordo, porque é impossível chegar a uma unanimidade sempre. Portanto,
Isso é muito importante para que nós entendamos que nós, individualmente, temos uma posição muito importante que precisa ser compartilhada com os demais membros da comunidade e, com isso, construirmos a sabedoria e uma participação mais sábia. E é assim que essa cultura regenerativa vai nos levar a esse desiderato que basicamente está pautado pela incerteza. Muito obrigado. Fábio, eu tenho uma pergunta para você. Você falou a primeira e a segunda natureza. Eu queria ouvir falar um pouco mais sobre isso. Isso é verdadeiro para mim, tem a ver com a relação entre o eu e o mundo. É uma polaridade, né, entre o eu e o resto do mundo. Como podemos reconciliar isso? É uma mudança para trazer o ego e o eu para dentro da sociedade em prol da vida em comum e criar algo útil a partir dessa polarização e criar um novo paradigma. Eu gostaria de ver seus comentários acerca disso. Daniel, em primeiro lugar, muito obrigado. Adorei ouvir tua fala, tão gostosa e clara como o seu livro, que é uma delícia, eu recomendo fortemente aí para o nosso público. E grato por essa pergunta também, esse debate sobre a primeira e a segunda natureza é desse linguista chamado Willem Flusser. Ele é um tcheco, mas que morou por cerca de 20, 30 anos aqui no Brasil. É um autor que eu gosto muito, e ele fala isso, que nós temos uma primeira natureza, que é a nossa natureza, é a natureza do que ele chama da nossa linguagem natural, que é anterior à linguagem humana. Essa linguagem natural ela diz respeito à nossa interação com a natureza, com os seres da natureza. E eu acho que o Daniel não tá escutando do lado de lá. Voltou agora, Daniel? Então. Então, Daniel, eu estava explicando isso. Tá bom. Eu estava explicando isso, que essa visão da primeira e da segunda natureza é do Willem Flusser, esse linguista tcheco, mas que viveu por cerca de 30 anos aqui no Brasil. E ele, isso diz respeito ao seguinte: nós temos uma primeira natureza, que é o nosso ser natural, né? É a gente como os outros seres do nosso planeta, como os outros seres vivos, é o ser humano como parte da natureza. A segunda natureza emerge a partir da nossa linguagem humana, que é a linguagem que descreve essa realidade externa na qual a gente procura se ancorar. Ele fala que a linguagem humana, que é essa segunda natureza, é o nosso mecanismo de defesa da primeira natureza. Historicamente, a gente ficou desconfortável com a nossa primeira natureza e criamos a linguagem humana como um mecanismo de defesa. Então, o que eu acho, lendo o Flusser, é que muito disso que você acabou de falar para a gente é um pouco a saída. A gente precisa encontrar essa primeira natureza nossa de novo. E claro que a linguagem vai ser importante nisso. Eu acho que a linguagem, tal qual a ciência, ela é parte dos males, mas ela é parte da solução também. E eu acho que existe toda uma linguagem simbólica ao nosso redor, seja simbólica a partir de nós, das pessoas, seja simbólica a partir dos seres vivos e não vivos, uma bela manhã de sol, como hoje aqui no Rio de Janeiro tem uma simbologia, uma mensagem de beleza, de esperança, como uma pandemia como essa é uma mensagem de tristeza, não é mesmo? Então a gente pode encarar essas várias coisas como linguagem simbólica, e eu acho, e eu concordo muito, de novo, com o pensamento da Hannah Arendt, a filósofa alemã, sua conterrânea nos anos 50. A Hannah Arendt falava que o ser humano se alienou da Terra e se alienou do mundo. Então, diz ela que com o advento do telescópio, a gente começou a ficar olhando para a vida fora do nosso planeta. Meio que deu por perdido aqui, a gente começa a olhar lá para fora. Como será a vida lá fora? E ao olhar muito para nós, para a nossa individualidade, para dentro de nós mesmos, para os nossos interesses pessoais, a gente esqueceu do mundo, que é tudo que nos cerca. Então, essa reconexão com o mundo que nos cerca, que você destacou tão bem, Daniel, eu acho que é a saída para a gente abraçar a incerteza.
E com isso eu devolvo para ti. Para Ana. Do you want to speak or shall I respond briefly? Sim, por favor. Então, em primeiro lugar, agradecer. Fico tão feliz de ouvir essa conversa que acho que está muito dentro das conversas que a gente tem trocado e olhado. E eu ouço vocês falarem muito em conexão, e na fala do Daniel, ouço o Daniel falar muito em pertencimento, né? A gente se perceber pertencendo não só ao todo, mas também às pequenas comunidades, esse lugar da gente se perceber intercendo com os espaços, né? Como que a gente interage, como que a gente se coloca nos pequenos espaços, nos grupos, como se de alguma forma essa nossa história, apartada da história, não só de Gaia como um todo, mas também dessas relações, né? A gente tivesse deixado de se perceber em relação. E como a gente está o tempo inteiro em relação conosco, em relação com o outro, em relação com o espaço, em relação com o todo. E como a gente pode se perceber em relação dentro desse organismo maior, mas nas nossas pequenas células, né? Quando eu ouço a fala do Daniel, também me vem um lugar de humildade da posição que a gente ocupa e do papel que a gente ocupa, né? Um pouco como qual é o nosso papel nesse todo e de que forma a gente pode, a partir desse lugar de reconexão, de pertencimento, entender como a gente pode apoiar o todo no sentido, e aí vou trazer Charles Eisenstein, que eu adoro, de direcionar no sentido de construir o mundo mais bonito que os nossos corações sabem ser possíveis. Então, de que forma a gente pode se colocar mais nas perguntas do que nas respostas? Que perguntas a gente pode trazer para nos orientar nesse caminho de perceber como a gente pode atuar? E aí, saindo desse paradigma do controle, quando a gente quer chegar em um lugar, quando a gente sabe onde a gente vai, passando para o paradoxo do cuidado, que é quando a gente abraça a incerteza no fluxo conosco para ir na direção que a gente gostaria. Se eu puder te ouvir, Daniel, por favor. This, Daniel, I appreciate it. Thank you. Muito obrigado. Yeah, it very much relates to what Fabio was also saying. E isso está muito relacionado com o que o Fábio disse. Eu acho que esse despertar desse nosso eu talvez maior, talvez com a nossa identidade com relação à vida, que agora começamos a ouvir falar dessa aliança planetária, essa rede de mais de 217 universidades no mundo falando sobre como a saúde planetária e dos ecossistemas e dos indivíduos estão claramente interrelacionados. Em 2006, na comunidade europeia, tivemos uma discussão e ninguém sabia desse conceito, e atualmente as pessoas estão começando a trabalhar em cima desse conceito e desse tipo de pesquisas. Estamos, portanto, começando a entender esta relação profunda que, se nós não curamos o solo, se não recuperamos as florestas, se não curamos os rios, no final das contas, não sobreviveremos, não ficaremos até o final da história, pois devemos, ou dependemos desses elementos, temos que nos relacionar com eles. E esse mundo que nós criamos através das nossas palavras, que o Fábio mencionou, nossos pensamentos em si mesmo e as nossas palavras, além do processo criativo, são parte de trazer ou reunir o mundo dentro de uma unidade. Ideias como o tempo, quando temos conversas com o Fábio e falamos sobre o tempo, e eu acredito profundamente que a nossa noção de tempo no mundo ocidental, e o mundo foi educado sobre esse sistema ocidental, essa maneira de pensar ocidental, é uma questão que para os indígenas tem uma outra dimensão. É possível se relacionar com os nossos ancestrais, com as gerações futuras, porque o viver está tão atrelado ao agora que
talvez jamais estaremos em outro lugar que não seja o agora. E o único que podemos fazer com relação ao futuro é repadronizar o futuro no presente. Um dos meus professores dizia que o potencial futuro do presente momento é extraordinário. Se você me pergunta o que podemos fazer, todos nós podemos, em toda troca, em toda reação como reação frente ao mundo, nos leva à tristeza e à raiva e à frustração. E a maneira como nós reagimos a isso é uma repadronização do que acontecerá ulteriormente. Podemos escolher e entre voltar para essa realidade ou podemos realmente, de forma consciente, tentar, num processo constante, criar esse processo novo, esse sentido de alerta para não recair em hábitos anteriores e entrar em um mundo no qual poderemos viver, nos relacionando com todos e com tudo. E essa capacidade, essa audácia, esse paradoxo de que possamos entender que nós não somos mais nada do que uma expressão da vida, somos uma expressão do mundo, somos do mundo, o que significa de que tudo é uma intervenção, tudo mudou o mundo, maior ou menor grau, através de líderes ou não, mas nós todos mudamos o mundo, e com isso vem uma audácia e um poder que a história moderna retirou de nós. Nós estamos como uma engrenagem, uma visão mais mecanicista do viver. Mas com isso vem uma grande realidade de dizer se tudo que eu faço muda o mundo, então é melhor prestar atenção da minha participação. Mesmo que eu não saiba o que o futuro. Na verdade, jamais saberemos isso. Talvez a sensação do real através da nossa racionalização. E devemos, portanto, nos informar adequadamente nesse Daniel. sentido. Muito obrigada. Estão chegando aqui algumas questões também da audiência, se eu puder colocar. Fábio, você está à vontade com isso? Eu gostaria de responder o Daniel e a gente entra depois com elas? Porque eu acho que elas estão muito conectadas com o que a gente vem falando também. Então, temos uma pergunta aqui que é: como propor a narrativa do interser dentro do design por meio da linguagem? Seria por meio de um rompimento das lógicas narrativas e linguísticas ou utilizando dessa lógica para esse rompimento? É uma pergunta que vem de Giulia Cesini. E quem quiser falar a respeito? Pode ser. Fábio, você pega essa para você? Sim. Que bom. Eu acho que bom, assim, eu vejo dois caminhos que eu acho que são importantes para caramba. Assim, eu acho que tudo começa pelo diálogo. Né? A gente tem essa nossa linguagem aqui, humana, que a gente conhece e tal, mas a gente tem que canais de diálogo. Assim, toca muito o que o Daniel acabou de falar. Se a gente se alienou do mundo da terra, se a gente se alienou da natureza, assim, falando aqui da sociedade ocidental, tal, a gente, para a gente se desalienar e se reencontrar, talvez a gente precise conversar muito profundamente com quem nunca se alienou. Então, por exemplo, os povos indígenas, originais aqui do Brasil, de diferentes partes do mundo, a gente precisa conversar com eles, como é que eles se recebem? Já vocês estão sempre conectados. A gente precisa de construir esse diálogo. Eu acho que a gente precisa construir um diálogo também de novo com os seres não humanos. Isso talvez seja um pouco mais difícil, porque é uma linguagem que não é a nossa. É essa que a gente desaprendeu. E eu acho esse, né, que os psicólogos hoje falam da experiência, que é um quadro de saúde, de pessoas que perderam tanto, cujo contato com a natureza se extinguiu. Gera uma série de problemas, assim, então, isso é uma coisa séria. Nossa, a distância mesmo é uma doença, porque a gente nunca
nunca deixou. A gente só esquece disso, né? Então eu acho que assim, diálogo, diálogo e diálogo. E com atores que a gente não está habituado a dialogar. Absolutely. Oi. I think that the world Como o mundo faz parte de um processo que pode nos levar a essa reunião. Trata-se de um diálogo não só entre seres humanos, mas sim entre este seu entorno. É muito difícil para quem não é indígena, por assim dizer, entrar nesse tipo de concepção. Nós somos indígenas com relação ao planeta, com relação ao mundo, com relação à vida. Não se trata, portanto, de voltar para a natureza, e sim para a noção de que nós somos a natureza. Portanto, vamos nos indigenizar nesse processo. Precisamos, de alguma maneira, achar a síntese do que aprendemos nessa separação que tivemos ao longo de toda a nossa jornada histórica e trazer um pouco dos ensinamentos de milhares de anos de evolução da nossa espécie como resposta para como estar no local, como ser uma expressão desse local. E a noção de diálogo constante, de entender que o mundo está vivo e que nos dá o seu retorno, nos dá o feedback, e que a cura não tem tudo a ver com estatísticas ou dados estatísticos sobre valores ou números ou inteligência artificial. Se trata é uma experiência qualitativa de saber que a floresta é saudável e tem a sua própria vitalidade. Eu acho que a noção de incerteza é uma noção fundamental para vivermos uma vida regenerativa. No âmago do trabalho para entrarmos nesse processo de desenvolvimento e de crescimento humano, numa constante necessidade de expressar a nossa existência e o nosso potencial como seres humanos e ser útil para o nosso entorno, para a natureza e para nós mesmos, e para curar essa integridade e levar ela a uma evolução. E esse é o tipo de diálogo que precisamos, que temos que ter. Temos que ver a maneira de nos manifestar de maneira mais plena nesse processo. Maravilhoso, Daniel. Quando eu te ouço, eu penso em Charles Eisenstein, quando ele fala que quando a gente tenta conduzir o fluxo, a gente tem uma pequena potência. Mas quando a gente tenta perceber o fluxo que está, do qual a gente faz parte, e a gente tenta se colocar a serviço para que esse fluxo vá na sua melhor direção, a gente tem uma potência muito maior de realizar, de concretizar, de ir com ele, porque a gente está a serviço de algo que é muito maior e mais potente. Então, conectando com a sua fala anterior, né, quando você fala a incerteza é só o que tem, o Ailton Krenak tem uma fala que eu adoro, que ele diz que quando a gente marca, como na conversa que a gente teve essa semana, um encontro hoje às 10 da manhã, isso é um desejo esperançoso, mas só o que há é o presente. E como o Fábio diz, o presente, quando ele fala desse espaço, esse limiar entre o passado e o futuro, que é só o que há, me vem a ideia de membrana. E a membrana ela é o que limita, mas ela também é o que permeia. Ela também é o que conecta. E talvez nesse lugar de membrana a gente esteja também numa posição de poder potencializar o que a gente percebe que a gente gostaria que passasse, que transbordasse, que permeasse para o futuro. E eu queria trazer isso junto com uma outra pergunta que chega do público, que eles dizem, a Sônia Rinalduzzi pergunta, por onde começar a melhorar o nosso futuro? Por onde a gente pode começar a afetar esse futuro? E aí, lembrando do Jorge Corro Melo, que é outro querido, que ele diz que é impossível a gente afetar algo sem ser afetado. Assim como o toque, o afeto
ou o estar junto, ele é sempre mútuo. E para muito além, né, como vocês estão trazendo lindamente, para muito além da palavra ou do pensamento que reduz preconceitos o nosso estar e se colocar ali, como que a gente pode afetar na direção de um futuro desejável a partir de agora e a cada momento? Fábio, se puder. E depois Daniel, como quiserem. Ok. É uma pergunta difícil, né? Bom, que eu posso falar assim, da minha prática individual. A impressão que eu tenho é o seguinte: a gente tem, na nossa forma de viver, de ver as coisas, eu acho que a gente se coloca dentro de uma espécie de cercadinho, assim, que a gente constrói com palavras, né, e com conceitos, como a Ana falou. Eu acho que esse termo que a Ana usou, da membrana, eu acho super importante. Porque a impressão que eu tenho para a gente construir esse novo futuro, ou esses novos futuros, a gente precisa sair um pouco do nosso cercadinho. E assim, no nosso caso aqui, a gente está aqui falando, né? Mas até que ponto o que eu falo, eu ajo em concordância com o que eu estou falando? E até que ponto o que eu falo está em acordo com o que eu penso? Então, essa ligação entre pensar, falar e agir, eu acho que se a gente pratica, se a gente busca isso, né, no nosso dia a dia, que é justamente trabalhar esses cercadinhos mentais que a gente constrói por causa da linguagem, eu acho que esse é um primeiro passo muito importante. Para mim, esse primeiro passo ele começa dentro. Quer dizer, a gente está falando sobre diálogo aqui, mas tem um diálogo da gente com a gente mesmo, que às vezes é um dos mais duros, talvez, e que eu acho que a gente precisa fazer. E aí a gente se transforma, né? Eu acho que é bem isso que a Ana está aí trazendo para nós também. Delícia, se você falar desse alinhar, né, do como a gente recebe as coisas, pensa, traduz para a gente mesmo e como a gente também se coloca, né, como a gente decide estar. Então, como se um alinhamento de muitas camadas do eu e do eu em relação, de novo, né, e aí trazendo aqui o Dominique Barter, outro querido, que ele diz que o nós, ele não é o eu e o você. Ele é aquilo que acontece quando eu e você estamos juntos. Então, estar em relação não é estar com o outro, mas é permitir que algo novo surja quando a gente está em relação ao outro. E aí eu penso em relação a nós mesmos, em relação a cada um de vocês, em relação a todos que estão aqui conosco hoje, e em relação aos espaços que a gente se coloca de uma maneira geral, né? E aí, trazendo de novo isso que o Daniel coloca muito bem, e você também, né? Em que momento a gente convencionou que a natureza era algo diferente de nós e como a gente pode se perceber como uma pequena parte da natureza, tanto quanto as bactérias, as árvores, o sol, o ar, e entender onde é que a gente está nesse lugar, né? E a partir desse lugar, de onde a gente pode afetar esse futuro. Daniel, eu adoraria te ouvir. O motivo pelo qual eu estou rindo é porque estamos falando tanto de incerteza e da maneira como o aspecto técnico está trabalhando. Tenho muita incerteza com relação ao que você está dizendo. Eu não entendi claramente, mas eu acho que podemos seguir com o fluxo. Mas tem uma coisa que eu gostaria que pegar como ponto de partida e como podemos fazer a diferença, porque não sabemos como fazer essa diferença devido à complexidade das coisas e como é que as coisas funcionam, né? O título do livro, Desenhando essas culturas regenerativas, mas essas culturas não podem ser desenhadas como numa folha de papel, para que alguém dá a alguém como uma instrução e pedir que ele faça. As culturas emergem através daquilo que nós falamos aqui, do diálogo, da combinação de pessoas que não necessariamente se comunicam normalmente, para estar se portando de um ecotom, né? Essa vibração enorme que existe entre todos. Trata-se da mesma coisa quando nós, nesse mundo, e vemos que as pessoas tentam, no
ou ficam nas suas pequenas bolhas, né? Como se fossem câmaras, e quando elas se reúnem, surge muita criatividade, mas não pode se predizer ou controlar essa criatividade como um todo. Mas quando eu estudava a ciência holística, um dos meus professores dizia que uma das noções que nós deveríamos entender é que está provado cientificamente que os sistemas complexos são, por natureza, imprevisíveis. Portanto, a noção da ciência é de dizer, controlar e manipular está equivocada. Ela está limitada para um espaço no tempo, para um controle específico, para uma experiência específica. Mas quando encontramos o caos da realidade e aceitamos a incerteza, então a nossa posição muda com relação a qual seria a participação correta e como podemos fazer uma diferença no mundo, como podemos representar um novo ressurgimento, também não podemos controlar como surgiremos no futuro, para que possamos criar um novo padrão no presente no qual vivemos e colocamos em andamento algo que seja completamente diferente. E também a teoria da análise desses sistemas complexos nos ensina aqui a prestar atenção naqueles que estão falando e as qualidades dos relacionamentos, a qualidade do fluxo de informação e, com base nisso, chegar junto às pessoas e coletar as informações que são significativas com relação a nós. E isso tem um efeito de propagação, que nós não sabemos o que é, mas muitas coisas positivas poderão surgir desse movimento de alcance para os demais. Não sabemos o que acontecerá nos próximos meses. Só tem uma pessoa, talvez, que possa dizer o que acontecerá. Há uma pessoa que no futuro poderá se transformar num gigante, numa nova madre Teresa de Calcutá, mas isso está incerto. E talvez possam criar um futuro melhor do que temos agora. Maravilhoso, Daniel. Muito grata. Tem algo na sua fala que eu gostaria de trazer, enfim, um pouco mais de espaço para isso, que é quando você fala desse espaço dos ecotones ou sociotones, né? Quando dinâmicas diferentes se encontram, e esse lugar do encontro do diferente é um lugar de muita potência de vida, muita potência criativa, muita potência do novo. E a gente aqui, no Brasil em especial, a gente vê em alguns lugares a floresta que toca a água. E aí, nesse lugar, é um lugar onde surgem novas vidas que não são floresta e não são água, e ambientes que nascem dessa mistura, onde o Fábio, que é também biólogo e que estudou muito esses ambientes, pode até nos falar, mas esse lugar que a gente percebe e observa na natureza e que a gente também percebe e observa entre nós seres humanos e na nossa interação com todos os seres, né? Quando a gente se permite esse atravessamento da vida e, de fato, estar em contato com o que está em torno, e a partir desse lugar de presença, né? A partir desse lugar, como esse é um lugar, como o Daniel traz, de não estar preocupado com o que vem a partir de então, mas de estar com presença nessa potência de abrir espaços para o novo, de abraçar o incerto, de acolher o acaso e de, a partir desse lugar, acreditar que a gente está indicando a direção que a gente quer estar e estar nesses encontros. Então, Fábio, se você puder, ainda mais com toda essa sua história, né, de estudar esses ecossistemas, por favor. Sim, uma coisa em meio a essa pandemia que me dá muita saudade de voltar para a floresta, para o mato, que já faz tempo que eu não vou. Vamos ver se isso acaba logo para voltar a ver de perto as vegetações, a natureza que eu tanto gosto. Mas eu acho que uma coisa dentro disso, que volta até a um ponto que o Daniel falou um pouco antes, Ana, é o seguinte: nós bom, os seres vivos todos, exceto alguns vírus aí que apareceram recentemente, todos os seres vivos têm uma coisa em comum, que é o DNA. Não é mesmo? Então, assim, nós somos parentes, todos nós.
E ao longo do processo de evolução, você tem esse processo contínuo de metamorfose, de mudança, e de seres vivos que interagem com o não vivo. Né? A gente percebe a biosfera como sendo essa camada do vivo, mas na verdade essa camada do vivo está interagindo com água, com solo, que é meio inerte, mas ao mesmo tempo é vivo. Então é essa sopa de vida, né, que o nosso planeta tem, e que difere o nosso planeta da maioria dos outros, é uma força geológica, né? E é uma força em transformação o tempo todo. Saiu agora um livro lindíssimo do meu amigo Emmanuel Cotillard, lançado aqui pela editora Dantes, aqui do Rio de Janeiro, que eu recomendo fortemente, chamado Metamorfose, que é justamente sobre isso. Então você tem esses encontros, né, da água com a terra, da floresta com a atmosfera, em todos esses pontos de contato, a gente tem essas transformações contínuas, que é a vida que dá origem a mais vida, né? A vida como uma força autorreguladora, e na qual assim, a gente é um instrumento de passagem para essa vida toda, para esse DNA todo, para essa potência toda, né? Como você descreveu. Então, a gente se perceber em meio a esse processo contínuo de metamorfose e se sentir honrado de ter o privilégio de viver isso, talvez isso abra um pouco os nossos olhos, né? A gente retome um bocado da nossa intuição. Eu gosto tanto quanto o Bergson fala que a consciência é a intuição. A gente tende a associar a consciência a tudo que é racional. E tudo que é intuitivo a gente associa ao instintivo, ao não racional. E ele diz que não, que a consciência é essa intuição que flutua entre o passado e o futuro, e o presente é só essa membrana, como você descreveu. E eu acho que a gente não mergulha nisso, porque a gente está o tempo todo querendo razão e certeza e botar o pé no chão, a gente não quer voar. A gente tem que voar. Abraçando essa incerteza aí. Que bom. Que bom que você citou o livro do Emmanuel, que é maravilhoso, eu super recomendo também. E falando em livros, também vocês vão encontrar no site do Livimundi tanto o livro do Daniel quanto o livro do Fábio, que também são maravilhosos e eu super recomendo. São leituras muito inspiradoras. O livro do Emmanuel também está no site do Livimundi. E o Emmanuel fala disso, né, dessa vida, que é uma só desde o início, né, desde o início dos tempos. Aliás, o Fábio fala disso, né, das várias esferas, né, da geosfera, da biosfera, onde a gente habita e a gente costuma olhar para a Terra como sendo a biosfera, que é o nosso espaço, né, e a atmosfera que está para cima. E o Emmanuel, sobretudo falando da biosfera, ele fala dessa vida que se metamorfoseia. Então, como a gente traz, como a lagarta e a borboleta são uma única vida e a gente não estranha quando a gente percebe isso, como a gente traz na gente, impressos em cada célula no DNA, as vidas dos nossos pais e avós e até, né, toda a vida que existe. Então, de alguma forma, somos todos parentes e, de alguma forma, a gente enxerga essa energia vital, essa vida que se metamorfoseia continuamente em mim, em você, em Fábio, em cada um que está assistindo, em nós. E quando eu ouço... quando eu leio essa fala do Manuel, ou do Emmanuel, ou quando eu ouço ele falar, isso me traz muito para essa ideia do interser, né? A gente vai ter aqui no livro uma mesa sobre o interser com Baio Acomolaf e com Benki Pianco, dois queridíssimos, incríveis também. Mas eu acho que a gente pode trazer isso que acho que está muito presente na fala dos dois. Daniel citou, inclusive, isso. Quando a gente se percebe intercendo, né, como que para que vocês estejam nos ouvindo, tantos outros elementos estão aqui presentes, desde gerando eletricidade, a montanha que foi escavada para criar esse equipamento através do qual vocês estão nos vendo, e tantas outras camadas, tudo que está presente aqui, da energia do sol, a água, o ar, tudo que... Então, quando a gente se percebe e traz o tempo também para essa equação, né? O tempo de tudo acontecer e estar até aqui, a gente se vê dentro dessa complexidade que Daniel falava há pouco, aonde o controle é uma ilusão absoluta, onde existe esse emaranhamento de vida permanentemente, né?
que é onde a gente está. Eu tenho a impressão que, por favor, eu tenho a impressão que o nosso tempo tá se acabando, então eu gostaria muito que vocês trouxessem. Oh. Então, so please, I was going to ask you last. Sim, posso ver isso. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, que é muito importante quando falamos sobre a incerteza atual, nos deixa incômodos. E se você realmente pensa em profundidade o que é o chamado da incerteza, e se trata da nossa inabilidade de aceitar a morte, porque temos medo do final. E nesta compreensão profunda desse mundo vivo, e essa magia que flui entre nós, e nos reconectamos à nossa habilidade de estar dentro dessa nossa cápsula de ego e, ao mesmo tempo, da cápsula maior do mundo, essa segunda identidade da qual podemos falar é uma identidade que tem a ver com a vida eterna, da vida em seu processo importante de evolução, que é eterno também. Já estamos assim nesse processo há alguns bilhões de anos. A vida se recicla e, como vida, ainda estamos lá. E ao nos conectar neste mundo vivo, começamos a abraçar a incerteza de uma maneira diferente. E com relação dessa imagem da borboleta, tive a oportunidade, no ano passado, de estar numa conferência onde esteve Laura Madsen, era uma das panelistas. E a conferência era sobre a inovação e a transformação durante 2 dias de palestras fantásticas, com pessoas fantásticas. E no final, uma das últimas oradoras disse a todos: devemos nos perguntar se a transformação inovadora da qual estamos falando nesta conferência realmente nos levará a sermos borboletas ou simplesmente lagartas. Né? E eu acho essa distinção entre lagartas e borboletas é algo de abraçar essa questão da morte e deixar a forma da lagarta, né, desaparecer e ir, por mais que seja incômoda, mas como um processo, como um processo natural de transformação que nos levará ao estado de borboleta. E quando vemos a incerteza do que é parte da natureza e nos mostrando a seres humanos como essas borboletas, como uma espécie que vai curar. Não sabemos o que isso vai provocar no futuro, não sabemos o que acontecerá, mas é uma borboleta muito linda que está aí. Maravilhoso. Te agradeço muito essas palavras, Daniel. Maravilhoso. A gente está chegando ao final dessa mesa com essa clareza do que a gente quer escolher, permitir que se vá para abrir espaço para o novo e olhar para a morte como esse lugar de renovação de ciclos, né? Que está presente o tempo inteiro na natureza. A gente renova todas as células do corpo a cada 7 anos, não é isso? E cada uma que se vai abre espaço para mais saúde, harmonia. Então, como que a gente pode estar contribuindo para a harmonia do todo a partir desse lugar de receber os ciclos como parte do fluxo e habitar esse lugar com conforto e com... Muito grata. Fábio, se você puder fechar com as últimas palavras. Olha, essa fala linda que o Daniel acabou de fazer, eu não tenho absolutamente nada a acrescentar a isso. Eu acho que o Daniel tocou nesse ponto da mortalidade, que é um ponto, é sempre um elefante na sala, né? É sempre um tema difícil. Fico feliz que ele tenha tocado e tô pensando aqui que, às vezes, né, é isso, a gente fica buscando a vida eterna e, como o Daniel falou,
A vida eterna já pegou a gente. A gente já ganhou esse presente. Que lindo, Daniel. Super obrigado, viu, por compartilhar. É só o nosso ego não entrar no caminho, né, dessa vida eterna aí, que a gente vai continuar por aí vivendo com esse nosso DNA fantástico e integrando, ligando as coisas e sentindo e sendo irmãos e irmãs uns dos outros, dos seres vivos, dos seres não vivos, dos seres humanos, dos seres não humanos. Daniel, super obrigado. Ana, uma delícia estar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Super grata pela presença dos dois. Seguimos nos metamorfoseando nessa vida eterna que vai para além de nós. Lindo. Queria agradecer muito a essa conversa maravilhosa, a participação de vocês, de todo mundo que está nos assistindo também.